A paz do Senhor para os amados. Podemos estar nesta manhã, nessa escola bíblica, para mais uma vez compartilharmos a boa palavra do Senhor Jesus. Bom dia, a paz para todos os amados que estão sintonizados e com alegria que podemos estar nesta manhã para uma vez mais compartilharmos a boa palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a bênção de Deus esteja na casa e na família de cada um dos queridos irmãos. Oremos a Deus nesta manhã, pedindo a sua direção, pedindo a sua graça para com cada um de nós. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu te rendo graças por poder estar nesta manhã, Pai, para compartilhar mais uma fagulha da tua palavra, mais uma parte do manancial que o Senhor tem para nos oferecer por meio da tua palavra. Te rendo graças por esta manhã, te rendo graças por mais um dia, te rendo graças pela vida, pela paz, pela alegria, pelo nosso pão de cada dia, Pai. Que nesta manhã o Senhor abençoe, que o Senhor esteja com cada um de nós, ajuda a nossa compreensão, abra, Senhor, o nosso entendimento, para receber, Senhor, a tua boa palavra, para que o nosso coração receba como terra fértil, que o nosso coração esteja úmido para receber a boa semente, para produzir fruto, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta manhã nós estamos na segunda lição desse trimestre, que é a lição falando sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Então, no domingo passado, o GR falou sobre prosperando em meio às crises. Ele falou sobre a lição número 1, prosperando em meio às crises. E hoje eu queria falar sobre as adversidades geram oportunidades, tá? Se você tiver a sua revista, dá para você acompanhar alguma coisa, mas se não tiver, também dá pra gente ir discutindo aí com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, eu quero já iniciar, sem mais delongas, esta lição lendo o texto áureo com você. O texto áureo está no livro de Gênesis capítulo 39, verso 2. Para você que está sem a revista, vai lá em Gênesis capítulo 39 e o versículo 2. E eu já vou lendo para a gente já ganhar tempo aqui. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero,
estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises da vida. Eu vou ler de novo a verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises da vida. Os textos de referência está no capítulo 37 de Gênesis, o verso 19, o 20, o 23, o 24 e o 28, que é os textos de referência. E aí vamos ler a introdução. A introdução diz assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Então essa é a nossa introdução. A paz do Senhor para todos os queridos que já estão conosco, aqueles que vão estar ainda. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um dos amados, o Gerry, Deus abençoe a irmã Célia Cristina, a irmã Tânia Penteado, a nossa irmã Leia Santana. Que Deus abençoe a todos os queridos. Meus amados, hoje essa lição ela vai ser muito importante, vai ser uma lição esclarecedora sobre aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que tem uma promessa de Deus na vida. Quando todos aqueles que têm uma promessa de Deus, que tem um plano, quando Deus tem um plano traçado, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um desígnio para com essa pessoa, Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos. E nem as adversidades, nem os problemas, nem nada vai impedir que os propósitos de Deus sejam cumpridos nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que têm de Deus as suas promessas. Essa é a grande verdade dessa revista. Essa é a grande verdade que vai afluir dessa revista para os nossos corações, tá? E eu espero que nos momentos que nós estaremos aqui, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo venha revelar a sua palavra, venha revelar aquilo que é principal para a nossa vida. E como eu digo para os irmãos, sempre eu procuro pegar as nossas revistas, pegar os nossos textos aqui sugeridos, seja eles quais forem, seja qual tema for, de Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de pegar aquilo que está sendo ensinado e que isso venha a ser aplicado na nossa vida, que isso venha a se tornar em prática na vida, que isso venha a se tornar em verdade, que isso venha a se tornar o nosso viver diário. E isso que é importante, é você não simplesmente se encher da teologia, se encher do conhecimento comum, como se estivesse lendo um jornal, lendo uma revista ou lendo um noticiário, mas que venha te fazer com que aquilo que eu aprendo aqui, eu venha praticar na vida, eu venha expressar esse conhecimento na vida. Aquilo que você vai receber aqui nesta manhã, você vai praticar com a sua família, você vai praticar na escola, você vai praticar no seu trabalho, você vai praticar na sua família, você vai praticar na fila do ônibus, na fila do supermercado, na fila para pagar uma conta de banco. Você vai praticar em quaisquer lugares que você for. Aquilo que você vai recebendo aqui, conhecimento que você vai recebendo, nós vamos aplicar na vida. Amém? Então vamos lá. Primeiro assunto aqui que o comentarista Abner traz para a gente é a inveja dos filhos, dos irmãos de José. Irmãos, a história de hoje vai contar
a história desse menino sonhador, né? Desse menino que era filho de Raquel, daquela que não poderia gerar, do filho daquela que era a amada de Jacó, que ao dar à luz a Benjamim acabou morrendo, né? Mas José nasce de Raquel, José nasce da amada de Jacó. E não sei, provavelmente por isso, talvez Jacó tivesse um amor diferenciado, um amor assim mais aguçado por Jacó, por ele ser filho daquela que ele amava, né? Tanto José como Benjamim, os dois que eram o xodó do seu pai. E sendo José o xodó do seu pai, a Bíblia diz que ele lhe dá umas vestes coloridas, umas vestes diferentes dos seus irmãos, e isso também traz uma certa aversão, aquilo vai nutrindo na vida dos irmãos de José um sentimento chamado inveja. E a inveja que eles tinham, irmãos, era inveja do amor do pai. Veja, é possível ter inveja do amor de alguém que alguém tem por alguém. E era o que estava acontecendo aqui dentro da casa de Jacó. Os seus irmãos tinham inveja do amor que o pai tinha por ele. E por essas invejas aí, eles começam a tramar algumas ciladas, algumas coisas para acabar com aquilo ali, porque aquele sentimento pecaminoso trazia um desconforto para os demais irmãos, porque se você ler aí, se você estiver com a revista, diante da postura, o sentimento de inveja foi gerado no coração dos seus irmãos, que culminou em um plano maligno. Então a inveja faz eles preparar um plano maligno que para distanciar José desse amor do pai, para distanciar José do aconchego do lar. Então, o primeiro plano era matá-lo, né? Os irmãos vão ver na revista que o primeiro plano era tirar a vida de José. Mas, como eu já disse no início dessa lição, quando Deus tem um plano para nossas vidas, quando Deus tem um plano para a sua vida, ninguém vai te matar, tá? Ninguém vai conseguir destruir os planos que Deus tem na sua vida, tá? Por mais que alguém tente forjar alguma coisa, tente criar algum embaraço para que os planos de Deus não se concretizem na sua vida ou na minha vida, nas nossas vidas, Deus, ele vai cumprir os planos que ele tem traçado já. E Deus já tem uma linha já. Deus, ele já tem um projeto de vida para você. Deus, ele tem já um projeto de vida para mim. Deus tem um projeto de vida para nós. E por mais que alguém não goste daquilo que Deus preparou para você, por mais que alguém não goste daquilo que Deus preparou para mim ou para nós, esse projeto ele vai se cumprir, tá? Então, José ele tinha de Deus algumas promessas, ele tinha de Deus alguns sonhos que ele acabou contando na sua simplicidade, e ao contar esses sonhos, acaba gerando esse sentimento pecaminoso chamado inveja. E aí, se você não ir no tópico 1.1, a Bíblia, a revista fala: a crise na família, a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção dos seus irmãos. Então, ele na sua simplicidade, ele contava ali os seus sonhos, né? De que o sol e a lua se inclinavam, os tachos se inclinavam para ele, os 12 tachos se inclinavam para ele, e os irmãos ficavam ouvindo esses sonhos, até então mirabolantes de José, esse sonhador, né? Chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranho dói, mas
nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, tinha mentira, tinha traição, tinha engano, tinha ciúme. As maiores brigas familiares e até mesmo as crises passionais são movidos de sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso lhe trouxe sérios problemas para a sua família. Realmente, irmão, você pode às vezes todo o sofrimento de muitas pessoas, ele nasce justamente dentro do seio da família, tá? Você pode ver que muitas angústias, muitas coisas acontecem no seio da família, tá? E é ali onde tem essa proximidade que o inimigo vai tentar gerar, colocar esses sentimentos de engano, esses sentimentos de inveja. Com a inveja vem a mentira, vem os ciúmes, né? Então veja que certos sentimentos, irmãos, só traz consequências ruins, né? Então veja que todos esses sentimentos aqui são ruins. Primeiro, o sentimento de inveja é você desejar ou murmurar, desejar aquilo que é do próximo, desejar aquilo que é do outro, tá? Como se o outro fosse mais privilegiado do que você, como se o outro fosse mais, como dizer assim, mais merecedor do que você. E veja, irmãos, o amor de Deus por nós, ele é distribuído gratuitamente. Todos nós somos alvos do grande amor de Deus. Às vezes, porque ele tem uma casa melhor, ou tem um carro melhor, tem uma esposa mais bonita, tem um esposo mais bonito, tem filho mais bonito. Às vezes é mesquinharias, irmãos, é pouca coisa que acaba gerando esse sentimento de inveja. E é importante que cada um de nós venhamos se atentar para nunca ser levado por esse sentimento, que não deixa de ser também um sentimento maligno, tá? Mas a palavra de Deus aqui nos adverte para a gente lançar longe de nós todo sentimento de engano, todo sentimento que venha trazer algum prejuízo para nós. E eu queria já, começando lendo com vocês, abra aí no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo 28, tá? Então é importante, irmãos, que nenhum desses sentimentos, o primeiro parêntese que eu abro aqui, que o que inicia esses entraves familiares na vida de Jacó e da sua família foi justamente esse sentimento pecaminoso. Olha lá em Efésios 4, 28. Poderíamos ler a partir do 27. Ó. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos com o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Se cada um de nós queremos prosperar, queremos ter uma vida, é só trabalhar, é só ganhar o pão de cada dia. E aqui, por outro lado, veja que o invejoso, ele tem ele tem às vezes sentimento pela prosperidade do outro, por aquilo que o outro tem. Então trabalhando, é fazendo com as mãos, fazendo o que é bom, que até a gente vai ter para a gente e vai ter para repartir. Agora o invejoso não, ele não faz e ele fica cobiçando as coisas que o outro tem, porque muitas das vezes, irmãos, se o outro tem, se o outro prospera, porque ele trabalha, ele rala, ele dá o sangue, né? Ele dá o sangue. E aí, se a pessoa prosperar, se a pessoa avançar na vida, isso é mérito dele e dele ter recebido de Deus essa graça, para não ficar perdendo tempo olhando e cobiçando e invejando como os irmãos de José fizeram, mas ao contrário, você vai se atentar para as promessas que você recebeu de Deus.
E aqui, o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como como também Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, veja, é simples, é claro. A gente deve ter o sentimento que edifica, a palavra que edifica, aquilo que é bom, aquilo que faz crescer, que faz a gente ser generoso e próspero na presença de Deus. Então, longe de nós todo esse sentimento que tinha os filhos de Jacó, tá? Seguindo aqui na nossa lição, aí vamos para o tópico 1.2, a inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos seus filhos. Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em aversão por José por parte dos seus irmãos. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Irmãos, aqui é muito importante. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Eu concordo com o comentarista, com o que ele colocou aqui. Com toda certeza, o invejoso muitas das vezes, ele quer se destacar. Às vezes por alguém se destacar melhor no convívio da família, por alguém se destacar melhor, às vezes no meio no meio religioso ali, né? No meio das pessoas. Hoje, principalmente hoje, as pessoas lutam por causa de uma carteirinha, por causa olha, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou líder. Então, às vezes, se a pessoa não consegue chegar a esse ápice, ele começa a se frustrar na vida, como se alguém fosse melhor do que ele, e ele ficou para trás, ele não tem as qualidades, ele não tem as capacidades, e não tem nada a ver, irmãos. Deus, ele traçou para cada um de nós para aquilo que nós seremos útil na nossa missão sobre a terra. Tendo em vista, irmãos, que a nossa vida é 70, 80 anos, os que chegar lá vai chegar com enfado e canseira. Então esses poucos dias que a gente vive, antes de a gente viver bem e a gente ser uma pessoa boa na vida, a gente poder ajudar alguém, a gente poder acrescentar na vida de alguém. Jesus, ele passa apenas 33 anos aqui, traz a missão, traz o evangelho para nós, morre na cruz do Calvário e ele já volta para o Pai. Então veja que nem Jesus fez muita questão de ficar mais do que 33 anos aqui entre nós. Então esse pouquinho de tempo que estamos aqui, não tem tempo, irmãos, para a gente querer ser o centro das atenções. Não há tempo para a gente querer ser peça. Toda honra, toda glória, todo louvor é ao Senhor. E quer beirar a nossa vida, quando esse sentimento começa a querer beirar o nosso coração, eu tenho um remédio que eu tomo ele para quebrar todo egocentrismo, para quebrar todo sentimento de grandeza. Eu vou para um remédio que está em Jeremias 45 e o versículo 5. Eu vou lá e tomo um golinho daquele remédio de Jeremias 45, 5 e eu já fico todo satisfeito, fico curado, porque esse é o sentimento que Deus quer para cada um de nós. Tá? Se você quiser ler na sua casa aí, depois você digita aí no seu teclado o que foi que você entendeu lá daquele remédio. Mas continuando aqui, irmãos, o nosso assunto, é importante que esse sentimento de inveja,
esse sentimento de querer ser o centro das atenções não venha tomar conta da nossa vida, tá? Se veja que esse sentimento custou muito caro para Jacó, esse sentimento de inveja custou caro para José, que era um menino, né? Ainda ver aí com apenas talvez 16, 17 anos, caro, né? Ele acaba virando mercadoria, ele acaba ficando sem nome e ele vai para uma terra vendido como escravo. Tinha um diferencial na vida de Deus. E o diferencial que tinha na vida de Deus era com ele. Deus estava com ele, tá? Mesmo sendo, virou mercadoria, virou escravo, vai para uma terra longe do aconchego do pai, longe dos carinhos do pai, tá? Na revista aqui, um pouquinho para frente, o comentarista vai falar que José tinha todas as características para se tornar uma pessoa má, para se tornar uma pessoa de um caráter ruim, porque ele foi tirado, ele foi arrancado do seio da sua família, foi arrancado do amor do pai. Então ele tinha tudo para desenvolver alguns transtornos psíquicos, algumas depressões, alguns sentimentos de baixa estima, mas a Bíblia deixa claro que Deus era com José. Onde ele entrou, quando ele entra na casa de Potifar, a Bíblia fala que Deus começa a abençoar a vida ali, Deus abençoa a casa, Deus abençoa tudo o que acontece, porque Deus era com José e Deus tinha um plano na vida de José, tá? Continuando na lição, só para mim não adiantar todo o texto, vamos lendo aqui passo a passo, para mim também, porque se eu contar toda a história, a gente já termina logo essa revista aqui, mas vamos passo a passo, seguindo mais ou menos aqui a ideia do comentarista. A paz do Senhor aos amados, Paulinho, a paz do Senhor, irmã Márcia, paz do Senhor, irmã Tânia, Deus abençoe a vida de vocês. Então, meus queridos, vamos lá. 1.3. Seus adversários irão tentar fazer você parar. É o que o comentarista coloca. Não é novidade que quando uma pessoa busca um relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo de que você é ou que você tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que lhe tiraram a túnica de várias cores presenteada pelo seu amado pai. Gênesis 37, 3. Em suas maldades, lançaram José numa cova. Não satisfeitos, venderam como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Salmo 27, de 1 a 3. Então, amados, Deus tem promessa na nossa vida, Deus tem promessa na vida de cada um de nós. E durante a nossa caminhada, não fique surpreso se por algum momento você for caluniado, por algum momento você for desprezado, se por algum momento você for passado para trás. Não fique surpreso, porque em tudo aquilo que vem acontecer com você, vem acontecer comigo, com cada um de nós, em tudo Deus tem um plano maravilhoso, em tudo Deus tem um plano glorioso. E já adianto para você que nada e ninguém poderá frustrar os desígnios de Deus, que Deus tem para com as nossas vidas. José era um sonhador, era uma pessoa que tinha muitos sonhos, o pai lhe dá essa veste colorida, mas veja que por esse motivo os seus irmãos o lançam numa cova,
não satisfeitos, vende como escravo. E diante de todas essas afrontas, eu creio que José, ele tinha sua intimidade, ele tinha o seu particular com Deus, mesmo sendo ainda jovem, mas ele tinha já o seu particular com Deus. Então esse é o segredo, que a gente saber que nós temos de Deus algo prometido, algo que Deus tem para nós, e ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou para nós, tá? A palavra do Senhor nos diz que Deus era com ele e o fazia prosperar. Deus abençoava em tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava porque Deus era com ele. Agora, uma reflexão para nós. Espero que você seja bênção aonde você passa, aonde você vive, dentro da sua casa, fora da sua casa, com os amigos, com os parentes, no trabalho, na vida. Que você, que eu, que nós sejamos bênção na vida das pessoas, que nós sejamos um canal de bênção na vida das pessoas, que nós venhamos trazer essa bênção de Deus aonde nós chegamos, aonde nós colocamos as nossas mãos, aonde nós colocamos as nossas ideias, onde nós colocamos os nossos pensamentos, as nossas forças, que as pessoas venham ser grandemente abençoadas. Amados, que esta comunhão com Deus, que essa comunhão com o Espírito Santo, que essa alegria, que essa paz, que essa bênção do Espírito venha fazer de nós bênção na vida das pessoas. Tá? Eu sempre tenho dito isso. Sejamos bênção na vida dos outros. Não vamos ser cruz para ninguém, irmãos. Não vamos ser peso para a vida de ninguém. Vamos ajudar a levar a cruz. Tanto é verdade que Jesus, antes dele ir para o Calvário, a Bíblia diz que ele tira suas vestes, ele se enrola numa toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso não é um ensinamento para a gente ficar lavando o pé dos irmãos, mas é um ensinamento para que o maior venha servir os menores, que a gente possa servir, que a gente possa compartilhar, que a gente possa ser bênção na vida de alguém, tá? Então, a mesma coisa se aplica à Santa Ceia. Você come um pãozinho e você toma um suquinho de uva. O que representa isso? Representa você compartilhar esse amor de Deus, você compartilhar algo de Deus para com as vidas das pessoas. Não é um simples ato de comer pão e nem de beber suco de uva, mas a gente se lembrar de que Jesus se entregou por nós, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue, nos comprou com o seu precioso sangue, e ele fala: vai e se ofereça também pela vida de alguém, vai e acrescente também algo bom na vida de alguém, vai e faça como eu fiz, tome cada dia a sua cruz. Veja que nós não vamos morrer na cruz do Calvário como Jesus morreu, nós não vamos derramar o sangue como Jesus derramou, mas nós podemos se oferecer na vida, sendo bênção na vida de alguém. Jesus ele foi bênção para a humanidade, Jesus ele foi bênção para gerações, Jesus ele foi bênção para tribos, línguas e nações. Você lê lá em Apocalipse que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar os seus selos, mas a Bíblia diz que aquele que foi morto e reviveu, ele era digno de pegar o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele compraste para Deus homens de todas as nações, tribos e línguas. Então, pela sua oferta, pelo seu cheiro suave que brotou diante de Deus, o Senhor nos recebeu como filhos, nos recebeu como herdeiros, como cordeiros com Cristo, e hoje nós fazemos parte da família de Deus. Então veja que tudo parte de uma santa ceia, tudo parte de um oferecimento, de servir ao próximo. Esse
é o significado de Santa Ceia. Não é simplesmente comer pão e nem beber vinho. É se oferecer para o próximo, se oferecer para a vida e ser bênção na vida de alguém. Amém, amados? Até aqui? Amém? Então, meus queridos, esses problemas se atravancaram aí na família de Jacó. A partir daí, agora no tópico 2, vai nascer a traição dos seus irmãos, né? Aqui vai nascer a traição no tópico 2. Eu quero que você, se tiver com a revista. A história do jovem José encanta muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo para uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Veja, eu já disse que toda essa situação poderia criar um transtorno psíquico na vida de José, por ele ser arrancado bruscamente do seio familiar, mas os irmãos vão ver que isso não aconteceu. A primeira crise que José passa, ele é afastado de quem amava. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. O José havia ido buscar notícia de seus irmãos, quando é avisado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. Gênesis 37, 18. A primeira intenção era matá-lo, porém, nada e ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Isso eu já disse também na lição. Aconselhados por Rúben, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no à cova. Gênesis 37, 24. Num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam-no para uma companhia de ismaelita que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iria sentir do seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Então, é aqui que pode ser a temática da nossa revista. Prosperando em meio à crise, né? As adversidades geram oportunidades. Então, ele vai ser próspero mesmo diante das adversidades. Ele vai prosperar diante da crise. E toda adversidade que ele vai passar vai gerar a bênção de Deus. Ele vai triunfar diante das adversidades. Essa é uma lição para nós, irmãos, que tudo aquilo que às vezes nós passamos de ruim pela vida, nem tudo é tão ruim assim. Você poderia falar, mas como assim, irmão Paulo? Como assim? Irmãos, tem coisas ruins que vai acontecer com você, que vai te criar uma lição, vai te criar um amadurecimento espiritual, vai criar algumas marcas no seu ser, de forma que você vai crescer e tudo aquilo que você atravessou na sua vida vai ficar como experiência para no futuro você ajudar alguém. No futuro você aconselhar alguém, no futuro você estender as mãos para alguém, tá? E tudo que você atravessar pela vida vai servir de lição para no futuro você também estender as mãos para alguém, você contar a sua experiência para alguém e você ajudar alguém. Então, nada daquilo que te acontece é por acaso. Tudo aquilo que Deus permitiu que te acontecesse, tudo aquilo que Deus permitiu que lhe acometesse, tem um propósito definido por Deus, tem um propósito traçado pelo Senhor e ninguém vai mudar isso, tá bom, queridos? Então aqui ele estava nas mãos dos irmãos, agora lançado na cova, agora vendido para essa companhia dos ismaelitas, mas aqui o comentarista coloca, contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José
fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Então, irmãos, Jesus diz em São João 16:33, se você quiser ler aí, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na verdade, esse pronome tereis aflições, a gente poderia colocar ali, quando no mundo passais por as aflições, ou seja, nós vamos somente passar por algumas intempéries, mas Deus ele vai dando graça que a gente vai vencer e vamos atravessar do outro lado da vida. Enquanto aqui estivermos, eu sei que nós estamos cercado, pelos desertos, cercado pelas feras, cercado pelos inimigos, cercado pelas doenças, cercado pelas pestes. Tudo que tem no mundo é isso aí, irmãos, né? Nós somos seres humanos e uma coisa é certa, Deus ele está conosco, Deus ele está com cada um de nós, o seu amor está sobre cada um de nós, independente da nossa dor, pode ter certeza que Deus está com você. Eu quero fazer um parêntese e passar uma experiência que às vezes eu conto para os irmãos, quando nós estamos na nossa escola presencial, que eu lembro que no ano de 2007, 2006, 2007, eu trabalhava na usina da Barra ainda, e um dia eu estava lá todo sujo, sabe, lavando o chão das moendas, com aqueles bagaços de cana, tudo, e eu peguei aquelas mangueiras quentes, aquelas mangueiras quentes, porque a água é meio vaporizada, né, para limpar, e um dia lavando lá, irmãos, lavando o chão, e todo sujo, porque você pega todo aquele caldo, aquela sujeira sobre você, que espirra em você, né? E me cometeu assim um sentimento de tristeza, de angústia. E eu falei, meu Deus do céu, onde que o Senhor está agora, né? Eu falei, tô aqui todo sujo, trabalhando aqui, lavando aqui, né? Eu falei, será que Deus não está ocupado com outras coisas e quem sabe até não está nem lembrando, não está nem me vendo aqui? Às vezes na sua dor, irmãos, na sua angústia, você acaba tendo esse sentimento. Será que Deus ainda está me vendo? Será que Deus está me enxergando? E aí, irmãos, eu vou na ferramentaria, que eu ficava ali também na ferramentaria, entregava as ferramentas, o pessoal, e eu tinha uma biblinha preta, e eu vou lá, eu abro a Bíblia, eu falo, Senhor, fala aquilo que todo pentecostal tem o costume de fazer, de abrir a Bíblia para Deus falar com ele. Quem nunca fez isso, né, irmãos? Quem já fez aí, diga um amém. E aí eu vou lá, eu abro a minha biblinha e cai, irmãos, exatamente, eu vou abrir aqui com você, abre a sua Bíblia aí, no livro de Zacarias, para mim não errar, Zacarias, no capítulo 2, e o versículo 8, principalmente, na verdade, eu bati o meu olho no versículo 8, na parte B, que diz assim, Zacarias 2:8, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois daquela glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Veja, vocês estão lembrados qual era a minha pergunta para Deus naquele momento? Eu perguntava, Senhor, talvez o Senhor esteja ocupado com muitas coisas e o Senhor não me viu, não me vê, não está me vendo. E a Bíblia aqui, quando eu abri a Bíblia, eu abri a minha biblinha lá, Deus falou, você é o meu olho. Como que eu não estou te vendo se você é o meu olho? Você é a menina dos meus olhos. E eu transmito essa palavra para você nessa manhã, exclusivamente. É a menina dos olhos de Deus. E aquele que toca em vós, toca na menina dos olhos.
igreja de Deus. Você é servo e serva de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você custou o sangue de Jesus. Glorifica, pois, ao Senhor por esse momento. Amém, queridos? Então, a partir disso eu vi que Deus ele está conosco, irmãos, mesmo na hora da dor, mesmo na hora das dificuldades. Deus ele não arreda o pé de nós. Amém, queridos? Continuando na nossa revista aqui, o pastor Levi Virgínio diz assim: José foi castrado do manto da convivência paternal, ou seja, foi arrancado quando seus irmãos o venderam. Moço de 17 anos, por essa situação, é previsível que venha produzir em si um transtorno de personalidade nos anos seguintes, que se torne uma pessoa de mau caráter. É sempre bom ter em mente que seu pai o amava muito, e esta atitude implicava em dizer que o amor dedicado do pai a ele era demasiadamente mais do que aos seus irmãos, e este comportamento era público. Lógico, isto insultava todos os seus irmãos, mas também é inegável que pessoalmente era muito confortável para o menino José. Sem sombra de dúvida, houve um milagre na vida de José. Então, amados, veja que nesse transcorrer da vida de José, eu já disse no início e só reforcei lendo aqui que o pastor Levi Virgínio diz. Então, ele tinha todos os atributos para se tornar uma pessoa má, para se tornar, vamos dizer aí, um delinquente, se tornar um mau caráter. Mas veja que nada disso afetou a vida do menino José, porque Deus era com ele. Então isso é importante. Agora, qual é a segunda crise que tem aqui na revista? 2.2. Acusado injustamente. Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido ao Egito. Neste período, José tinha 17 anos. Gênesis 37, 2. José foi comprado por Potifar para que lhe servisse de escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. Nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos. Então Satanás procurou envergonhá-lo através da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor de Deus. A recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo. José foi tentado na sua sexualidade, mas sua fé não lhe permitiu romper com a sua comunhão com Deus, pois sua fidelidade a Deus, por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Então aqui temos a segunda crise de José. Ele foi acusado injustamente daquilo que ele não fez, tá? Então veja que ele era um moço, vamos dizer assim, bonito, era um moço atraente, vamos dizer. Deus era com ele, a bênção de Deus estava na vida dele. Podemos dizer que o rosto desse jovem reluzia, tá? E isso foi chamando a atenção da mulher de Potifar. Isso foi chamando a atenção daquela mulher, que a Bíblia diz que a mulher colocou os olhos em José, tá? E por várias vezes, por várias tentativas, ele não se entregou às suas persuasões, não se entregou aos seus desejos lascivos, né? Tendo em vista que ela era casada, que ela tinha o seu esposo. Então ele de maneira nenhuma ele ia trair a sua consciência, ele ia trair a Deus, e ele também não ia trair o esposo da mulher de Potifar. Então veja que isso acabou lhe trazendo grandes prejuízos, que por essa calúnia ele vai preso. Mas tem um segredo aqui, irmãos. Deus era na vida deste jovem, Deus era com José, e onde ele estava, Deus estava ali abençoando, tá? E os irmãos vão ver que Deus abençoou a casa de Potifar,
Agora ele vai para a prisão, Deus abençoa, o carcereiro coloca ele ali como um dos cuidadores ali, porque Deus era com ele, Deus já estava com ele, tá? Então veja que José, ele tinha a presença de Deus na vida dele. E eu quero trazer agora um parêntese para nós. A bênção de Deus e a presença do Senhor, ela está conosco. O Deus eterno, ele está conosco, porque ele tem uma promessa com cada um de nós. E eu quero dizer que quando Deus tem uma promessa, ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Deus, ele tinha uma promessa na vida de José, e independente da raiva e a inveja dos seus irmãos, independente dele ser vendido para os ismaelitas, independente dele ser acusado injustamente pela mulher de Potifar, tá? Que ele foi acusado de tentar molestá-la, vai para a prisão, mas a promessa de Deus ainda estava de pé. Leia comigo Jeremias capítulo 1 e o versículo 12. Vou pegar minha Bíblia aqui, Jeremias 1 e o verso 12. Irmãos, está tudo tranquilo aí? A paz do Senhor, meus amados, deixa eu ver aqui, pastor Henrique, a paz do Senhor, pastor Jandiro, a paz do Senhor, estamos juntos, sim, pastor. Mãe Eliane, a paz do Senhor, Mantânia, eu já falei. Mãe Eliane, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os amados que estão aí, que já passaram por aqui, que estão aqui conosco nesta manhã. Tá tudo bem aí? Tá tudo em paz? Podemos prosseguir? Amém, meus queridos? Oh, glória a Deus. Capítulo 1, verso 12. Diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele tinha um propósito na vida de José. Deus, ele tinha um propósito na vida daquele jovem. E nem a calúnia, nem a inveja, nem a mentira ia tirar o propósito que Deus tinha para com aquele jovem. E eu adianto, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito que ele tem na sua vida, ninguém pode tirar. Ninguém vai mudar os desígnios que Deus tem para cada um de nós. Ninguém vai mudar os desígnios que Deus tem para com as nossas vidas. A não ser que nós mesmos não queremos, a não ser que nós mesmos quisermos rejeitar a bênção de Deus, porque a Bíblia diz lá nos Salmos, não quis a bênção do Senhor, que essa se afaste dele, não é? Diz o Salmo, mas nós queremos a bênção, nós queremos que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, amados, continuando aqui a nossa revista, deixa eu achar aqui, para a gente prosseguir aqui, continuando, assim como José, se a nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. Essa foi a viagem de um menino que virou homem, um sonhador que aprendeu mais com a vida do que com os sonhos, tá? A maldade não muda os desígnios de Deus. Então é importante que toda essa trajetória de José tinha um segredo, e o segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus, o seu contato, a sua intimidade com Deus. E esse é o nosso segredo, irmãos, esse é o nosso segredo, a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Ninguém sabe do seu particular com Deus, ninguém sabe da sua intimidade com Deus, isso é foro íntimo, tá? Portanto, irmãos, seja bênção na vida das pessoas, seja bênção na vida da sua família, seja bênção no seu trabalho. Às vezes eu comento com o pastor Jandiro, quem trabalha não dá trabalho, não tem tempo para dar trabalho, tá certo? Então que Deus te honre também pelo seu relacionamento com Deus. 3.1. Quando honramos a Deus, somos honrados por Ele. Assim como José, se a nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória.
José passou anos na prisão, sem resposta por tanto sofrimento. Ou seja, ele era um jovem, irmãos, um jovem adolescente, né? Ele talvez não tinha nem noção porque aquilo estava acontecendo com ele. Mas eu tenho certeza que ele era firme naquilo que Deus tinha prometido para ele e para a sua descendência. Porque só conjecturando aqui, abrindo esse parêntese, os irmãos há de convir comigo que José, ele ouvia as histórias de Jacó. Ele ouvia as histórias que Jacó falava do seu avô Abraão, as histórias de Isaac, né? As histórias que eram contadas dos seus descendentes, dos seus ascendentes. Então todas essas histórias estavam no coraçãozinho de José, tá? Todas essas histórias estavam no seu coração. Olha, imagine Jacó falando do seu pai, falando do seu pai Isaac, falando do seu avô Abraão. Olha, seu avô falava isso, que Deus fez promessa para ele de que para ele olhar para as estrelas do céu, para ele olhar, contar as areias, quantas areias, o grão de areia tinha na mar, que assim seria a sua descendência. Então todas essas histórias, irmãos, eram passadas de geração em geração. Você imagine Abraão falando com Isaac, Isaac falando com Jacó, e agora eu tenho certeza que Jacó, na hora das refeições, na hora da comida, na hora do café da manhã, reunia todos os seus filhos e falava: olha, irmão, olha, meus filhos, Deus prometeu isso para o avô Abraão, Deus prometeu isso para o nosso pai Isaac, Deus prometeu isso para o pai, que é o pai de vocês, Jacó. Então todas essas historinhas, irmãos, essas promessas de Deus estavam na vida desse homem. E José, pelo que eu entendo aqui, foi aquele que mais assimilou essas promessas de Deus, foi o que mais acabou entendendo aquilo que Deus tinha para a vida dele, e ele não esmoreceu mesmo diante da dor. Aqui o comentarista fala: nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente o rei para cumprir o plano que Deus tinha na vida de José. Então Deus começa a movimentar as peças, irmãos, para cumprir as promessas na vida de José, tá? E aí tem aquelas histórias dos sonhos que José interpreta para o copeiro, interpreta para o padeiro, e assim sucessivamente. E esta história dessa interpretação de sonhos chega até Faraó, né? Alguém se lembra de Faraó, teve um ingrato que não se lembrou, mas o outro se lembrou, falou: não, eu estava preso e tem um jovem lá que me interpretou o sonho. Então Deus começa a mover o quebra-cabeça para honrar e para abençoar o servo de Deus. Agora, o tópico 3.2, quero que você abra aí comigo, quem está com a sua revistinha, quem não tiver, eu estou lendo aqui para te ajudar, né? Pode ser que nem todos estejam com a revistinha. A vida 3.2, Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido para todos, Deus demonstrou o seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Isaías 64:4. Tenhamos sempre certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós. Irmãos, na sua dor, na minha dor, na sua enfermidade, nas nossas enfermidades, Deus ele está conosco em todos os momentos. Deus está conosco para nos ajudar. É um pai de amor, é um pai de bondade. Tá? Dr. Adolfo Reutemann, sobre a exaltação de José, ele diz o seguinte: na terra onde este homem foi humilhado, foi exaltado como o segundo homem de Faraó. Então o que ele coloca aqui? Onde você foi humilhado, onde você foi massacrado, é muitas das vezes ali que Deus vai te exaltar, é ali que Deus vai
te honrar. Então, como aconteceu com José, vai acontecer com você. Onde te caluniaram injustamente, onde invejaram de você, onde te venderam, né, por nada, é ali que Deus vai te honrar, tá? Caminhando aqui para o final, o segredo da vitória de José. Presta atenção, irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José se desanimasse. Todas as aflições fizeram José chegar ao fim dos seus dias, sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então veja que em momento algum José esmureceu diante das promessas que Deus tinha para com a sua vida. Em momento algum ele desanimou diante das dificuldades que lhe acometeram. E eu queria deixar claro para você que Deus, ele está velando por cada um de nós. Deus, ele está cuidando de cada um de nós, tá? E as promessas que Deus tem para nós no presente, amados irmãos, são promessas melhores, são promessas mais grandiosas ainda do que a de José. Porque José, na sua época, ele foi o salvador do Egito. José, na sua época, ele foi o supridor do Egito. Tá? Deus colocou ele como governador, devido a ele ter interpretado o sonho de Faraó. Ele abre os olhos de Faraó para que reserve alimentos por 7 anos, porque haveria fome sobre a terra. Deus honra ele e o Senhor cumpre as promessas na vida dele. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus, ele está disposto a cumprir as promessas que ele tem feito para cada um de nós. Deus, ele está disposto a cumprir todas as promessas que saiu dos seus lábios para com cada um de nós. E o que a Bíblia tem, irmãos, para nós de promessas, que a Bíblia tem para nós de coisas grandiosas, é isso que eu trago para você nessa manhã, agora já caminhando para o final dessa escola dominical. Comece a se lembrar daquilo que Deus prometeu para você, comece a se lembrar das promessas que Deus tem para com cada um de nós. E eu queria te lembrar de uma promessa, lendo com vocês, primeiramente, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 19. E depois eu quero ler com você no livro de Romanos, também capítulo 8, alguns versículos, só para recordar você das promessas que Deus tem para com as nossas vidas. Vamos primeiro para Pedro, capítulo 1 e o versículo 19. Veja só, irmãos, como Deus tem um cuidado, tem um carinho por cada um de nós. 1 Pedro 1,19 diz assim, poderíamos ler até o verso 18 para a gente completar a ideia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o sangue de Cristo, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a primeira promessa que eu tenho aqui, irmãos, que nós fomos comprados, não como escravo, não fomos comprados como escravo, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E hoje eu e você somos livres para adorar, somos livres para bendizer, somos livres para engrandecer o nome do Senhor Jesus, tá? Então, essa é uma das promessas que eu queria deixar claro, que nós fomos comprados por este sangue, tá? Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Agora abra sua Bíblia em Romanos,
capítulo 8 e o versículo 15. 8 e o versículo 15 de Romanos. Porque não recebeste o espírito de escravidão, ou seja, não somos mais escravos, irmãos. Um dia nós fomos escravizados pelo inimigo, escravizados pelo pecado, escravizados pelos vícios, escravizados por tantas coisas. Mas hoje nós recebemos o Espírito de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Tanto é verdade que eu posso estar unido com você agora em um mesmo Espírito. Eu posso estar unido com você agora, reunido com você em um mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo de Deus. Você é casa de Deus. O seu corpo é casa de Deus. O seu corpo é morada do Espírito Santo. Tá? E aqui fala, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, e se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, se é certo que com Ele somos acusados injustamente, se é certo com Ele que somos invejados, se é certo que com Ele somos vendidos às vezes gratuitamente, se é certo que com Ele somos criticados, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, essas promessas eu queria deixar claro para você. E nós temos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita em nós é o Espírito que vai nos ressuscitar. É o Espírito que ressuscitou Jesus. É o Espírito que vai nos ressuscitar naquele dia. Ou que também transformará o nosso corpo para ser um corpo glorioso e nós sermos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Olha Romanos 8 e o versículo 11. 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Tá? Então é muito importante que a gente tenha essas informações. É importante que a gente tenha essas informações. E aqui o versículo 12, de maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, irmãos, somos chamados não para viver a inveja, somos chamados não para viver criticando, sendo cruz para as pessoas, mas somos chamados para viver uma vida no Espírito, não para viver as obras da carne. O que é as obras da carne, irmãos? A obra da carne é toda soberba, a obra da carne aqui é toda mentira, toda avareza, toda inveja, toda porfia, todo sentimento ganancioso, todo sentimento luxurioso, tudo aquilo que, irmãos, vem a denegrir a nossa imagem como servos de Deus. Mas hoje, livre de todas essas coisas, hoje nós, depois de salvos, nós fazemos as boas obras com alegria. Boas obras não para ser salvo, mas boas obras porque somos salvos. Olha que interessante. Boas obras não para ser salvo, mas boas obras porque somos salvos. É totalmente diferente. E você pode ler isso comigo em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Abra lá a sua Bíblia.
Eu já estou caminhando para o final, irmãos. Esse é o último versículo que eu vou ler. E a gente já está terminando a revista, eu já esgotei. E agora eu estou só reforçando as promessas que Deus tem para nós, para mim terminar a minha explanação. Efésios 2, verso 8. Vamos ler até o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a graça, a salvação nós recebemos por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus, ou seja, a sua salvação é dom de Deus. A sua redenção é dom de Deus. A sua glorificação é dom de Deus. A nossa salvação é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai fazer boas obras para ser salvo. Não faça boas obras para ser salvo. Por favor, mas faça boas obras porque você é salvo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, meus queridos? Então, nesta manhã, que o Espírito Santo revele ao nosso coração a sua palavra. Que o Espírito Santo venha nos trazer cada dia esse entendimento de que nós temos as promessas de Deus, de que Jesus já pagou o preço, já foi pago, tá? Já foi eliminado a nossa dívida. Ele pagou com o seu precioso sangue, tá? O nosso sangue já está, o sangue de Jesus já fez o nosso nome, está escrito nos céus. E hoje, faça as boas obras porque você já é salvo no nome de Jesus. Não faça boas obras para ser salvo, porque seria uma afronta à graça, seria uma afronta ao que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Amém, meus queridos? Que nesta manhã o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que nós sejamos cheios dessa palavra cada dia, que essa palavra nos encha, que essa palavra nos dirija. Amém, meus queridos? Eu quero estar orando por você, quero estar orando junto com você, agradecendo a Deus pelas suas promessas, pelas suas bênçãos nas nossas vidas. Então, se alegre, seja feliz, seja abençoado em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu te rendo graças por esta manhã, em poder, Senhor, estar trazendo essas lições, Pai, que passou o menino José, mas o Senhor cumpriu todas as promessas na vida dele. Senhor, que as tuas promessas também venham a se cumprir nas nossas vidas, que as suas promessas venham a se cumprir na vida deste amado irmão, desta amada irmã que está aí do outro lado, recebendo esta palavra, Pai, e que possamos ser gratos ao Senhor pela grande salvação recebida pelo Senhor, pela grande salvação alcançada lá na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela nossa salvação, obrigado pelo nosso perdão, obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, e vamos tomar posse da vida eterna em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus amados, Deus os abençoe nesta manhã. Obrigado pela audiência dos irmãos. Eu vi que os irmãos ficaram aí sintonizados, ligados com essa escola dominical. Domingo que vem, se Jesus não voltar, se Jesus voltar, estaremos na glória para sempre com o Senhor, né? Mas se Jesus não voltar, domingo que vem o GR está falando aqui a lição: diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos irmãos. Os irmãos sintonizem, estarei aqui também junto com o GR, participando, se alegrando junto com os amados. Só uma pergunta, irmãos: ficou alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos quiserem perguntar?
eu já estou finalizando, tá? Em nome de Jesus. Tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. Que aí eu quero cantar o Cobre-me com você. Todos juntos aí. Amém? Tá tudo em paz? Deus abençoe a irmã Daniela, Pai do Senhor, irmã Daniela, dá paz para o Thales aí, para todo mundo, tá? Vamos cantar o Cobre-me? Amém? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem, com Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. A paz do Senhor, meus amados. Ótimo domingo a todos. Também, Valmir, para vocês, irmã Flávia, irmã Célia, irmã Márcia Ferrari. A paz do Senhor, Gerry, bom domingo. Deus abençoe. A irmã Cleonice também sauda todos os irmãos com a paz do Senhor. À noite tem um culto lá na igreja, presencial. Os irmãos vão com máscara, use o álcool gel, com todos os protocolos do Ministério da Saúde. Deus os abençoe. Ótimo domingo a todos em nome de Jesus.